Oi, tudo bem? Bem-vindo de volta ao meu canal, continuando a sequência de eventos. No vídeo passado eu falei sobre o parto e o pós, e hoje eu vou falar sobre o nascimento da Lili e tudo o que aconteceu, inclusive para poupar de ter que ficar explicando toda vez que me perguntarem, porque é um saco e eu não tô afim. Então já vou fazer o vídeo. Então, você que vem me visitar, ou você que tá super curioso, ou você que tem que fofocar sobre isso. Cara, é impressionante como tem gente que entra no meu perfil pra falar mal de mim e pra atacar justamente nesse momento, assim, que eu tô super sensível. Sim, existem pessoas desse jeito. O que elas ganham? Nada, porque... Ah, enfim. Bom, quero saber se você já se inscreveu, se você já curtiu. E é bom você assistir o vídeo anterior antes de assistir esse, pra você entender aí a sequência dos fatos. Estava eu lá, na sala de recuperação, achando que ia ficar com a Annalise na Golden Hour, na hora dourada, que é até 1 hora depois do nascimento, você ter o contato pele a pele, a amamentação e tudo mais, que fortalece aí a questão do vínculo e fica muito menos traumático pro bebê e pra mãe. Mas isso não aconteceu, pois a Annalise chorava muito depois do nascimento e ela foi levada pro berçário, que é que eles chamam de USIM, eu acho que é a unidade de... unidade de da criança de tratamento intensivo, sei lá, alguma coisa assim. Não, de tratamento neonatal. E ela foi levada pra lá e ela gritava muito quando manipulavam. E a pediatra que estava de plantão nesse dia, que é incrível, incrível essa pediatra, ela falou, não, vamos fazer um raio-x. E aí foi constatado que a Annalise tinha 2 fraturas, uma em cada perna. Uma que já estava praticamente consolidada, estava assim, 80% consolidada, e uma outra que era muito recente. Aí a pergunta que você vai me fazer é, como isso aconteceu? E eu vou te dizer, eu não sei, ok? Eu não sei. Ah, o que os médicos falam? Os médicos falam o seguinte, que foram fraturas intrauterinas. Como isso é possível? Eu não sei também, porque eu tive nenhuma queda e eu tive nenhum trauma. E outra coisa, em todas as ecografias que eu fiz, que foram várias ecografias, eu tô fazendo desde julho até fevereiro, eu fiz todas as ecografias e nenhuma delas constava que havia fratura. E o médico sempre falava, inclusive o médico que fez as minhas ecografias é o mesmo médico que trabalha no hospital de Planaltina, ok? Tá. E ele falava todas as vezes que estava tudo dentro da normalidade. Então, crescimento e desenvolvimento dentro da normalidade era o que dizia o laudo. Tá. E como isso aconteceu? Aí colocaram no meu prontuário que era osteogênese. A osteogênese é o quê? É aquela síndrome dos ossos de vidro. Mas eu vou te dizer que isso foi descartado pelo Hospital Universitário de Brasília. E por quê? Com base em três, três informações. A primeira, os exames dela estavam ok. Então, não tinha nada fora do padrão que justificasse ela ter isso, porque teoricamente ela teria que ter os ossos mais porosos e tudo mais. Isso aconteceu? Não. Todos, assim, as taxas estavam normais. Segundo, ela tinha nenhuma característica física. Tem características físicas das pessoas que têm esse tipo de síndrome. Por exemplo, um anel azul em volta do olho, assim. É uma das características. Ela tem? Não. E a outra coisa é que, através do raio-x, a equipe lá de endócrinos do HUB, eles certificaram de que o osso da Lili era sólido. Tinha nada de porosidade. E depois disso, o que falaram pra você, Vanusa? Nada, ficou por isso mesmo. É o que eles chamam de diagnóstico excludente. Como não era isso, então ninguém falou nada. Ok? Ninguém falou nada. Cara, eu vou falar pra você que assim, foi um dos dias mais difíceis da minha vida quando eu entrei no berçário, mancando, chorando de dor. Eu não sei como que eu consegui ir andando. Eu não sei como os meus pontos não arrebentaram, de tanto ficar subindo e descendo daquela cama. Porque assim, dos 8 dias que eu fiquei internada, o cônjuge ficou comigo, acho que 3 noites só. O resto tudo, ele ficou fora, então eu fiquei sozinha. Ah, por que você não chamou outra pessoa? Primeiro, eu não me sentia à vontade com outra pessoa. Talvez se eu tivesse uma irmã, talvez. Segundo, pra mim, é a obrigação do cônjuge estar lá comigo, entende? Então assim, não é nenhum favor. É obrigação, faz parte na saúde e na doença, sabe? Os momentos bons e ruins. Então, é bem isso. Então, eu deitava, eu levantava chorando todas as vezes, de dor. E eu ia caminhando pro berçário. E quando eu cheguei lá e vi a minha filha com um gesso que pegava abaixo, assim, do umbigo, ela com coto ainda, com coto umbilical, abaixo do umbigo, com as duas perninhas, eu só chorava. Cara, que desespero. Sabe o que eu queria? Eu queria pegar ela assim e
e proteger e ninguém tocar, entendeu? Nem que eu ficasse imóvel, nem que eu precisasse parar de comer, de beber, de fazer xixi, número 2, alguma coisa assim. Eu queria só que ela ficasse protegida no meu colo. E ela ficou 10 dias de gesso. 10. Ela ficou 2 dias aqui em casa com gesso ainda. E era bem pesado, fazia calor, era super anti-higiênico, porque o xixi e o cocô acabavam vazando no gesso, por mais que tivesse a fralda e tal, ficava vazando. E ela com gesso sujo e esfarelento. Cara, esfarelado, né? Esfarelento não, esfarelado. Eu vou falar pra você, não sei, cara, Deus, o todo, que tá me dando forças, assim. Porque você olhar pra sua filha e ver ela daquele jeito, sem explicação, sem justificativa, sem alguém te falar coisa alguma, é doído. Como que eu tô lidando com isso? Eu botei debaixo do tapete. Eu botei debaixo do tapete, assim, a revolta, a angústia. Tá lá debaixo do tapete porque eu tô focada na recuperação total dela. Entende? Então aqui a gente usa a livre demanda do sono e do pepeto. Então ela dorme quando quer e ela mama quando quer. E ela mama muito e eu não me importo de ficar 1 hora com ela no peito. E acordar de madrugada e fazer o que for pra que ela melhore. Porque depois que ela saiu, colocou esse suspensório Pavlik, que é ortopédico. Ele cuida da displasia, que é problemas no quadril, né? Porque foi no osso do fêmur com a bacia. Então tava assim, ó. Agora tá assim. Assim. E é pra ficar assim. Então, a ortopedista, que aliás, maravilhosa, a ortopedista. Eu vou evitar falar nomes, tá? Evitar falar nomes pra evitar a fadiga, digamos assim. Não vou ficar falando pra depois falar, porque você falou meu nome, blá, 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 tá? Então, a ortopedista que cuida dela, que é incrível, que acompanha desde o início, ela disse que conforme a Analice for crescendo, esse osso vai fazendo assim e aí junta, né? Dessa forma. Ela já tá entrando na 3ª semana usando esse suspensório, que aliás teve que ser comprado, por quê? Porque o hospital não tem. Então eu tive de comprar. E quanto custa? Esse custou R$284 na Amazon. Na Unicom, na Rua das Farmácias, aqui em Brasília, ele tava com acho que R$429. É muito caro. E eu fico imaginando as mães que não têm condições, cara, como é que elas fazem? Ou muitas questões dentro da minha cabeça agora, assim, em relação a isso. Então hoje foi um dia assim que eu acordei bem revoltada e bem angustiada, querendo falar tudo, querendo gravar um vídeo e dar nome aos bois e falar. Aí depois eu pensei no seguinte, em que isso vai ajudar? Tipo, a Analice vai melhorar mais rápido se eu ficar falando o nome dos médicos? Vai, não. Eu vou ter algum tipo de benefício falando o nome deles? Não. Vai resolver o quê? Nada. Então pra que eu vou falar? Agora, os médicos que foram incríveis também, eu não vou falar até porque eu não tive autorização deles, assim, mas a ortopedista, que inclusive tem dado assistência pra Analice desde o nascimento, ela é muito fofa, cara. Ela é muito, muito incrível. E ela faz, assim, de tudo pra que a gente se sinta seguro, sabe? Porque é muito triste você ver, assim, a sua filha numa posição que parece bem desconfortável, porque ela fica com as perninhas, assim, abertas. E que no início era muito dolorido, então toda vez que ajustava o Pavlik, ela chegava chorosa, desconfortável, lógico, né? Porque mexe no osso. Inclusive, estavam pensando em engessar novamente as perninhas dela, para que o processo fosse mais rápido. Mas aí, graças a Deus, porque Deus é bom o tempo todo, não precisou. Só com o uso do Pavlik já melhorou bastante. Agora, realmente, a gente vai esperar essa próxima semana para ir lá. E depois disso, depois que a fratura for consolidada, aí a gente vai começar a tratar os pezinhos tortos. Porque a Analice nasceu com o pé torto congênito. É quando o pezinho fica torto assim. Eu pensei que fosse exatamente o que eu tive e o que o Gudão teve no pé direito, que é o pé torto, só que postural. Então, dependendo da posição do útero, o pezinho pode ficar meio torto. Mas, por exemplo, as minhas perninhas eram super arqueadas quando eu era bebê. E o tratamento foi feito na areia. Eu caminhar na areia, eu acho que umas 3 vezes na semana. E eu melhorei. E Gudão, eu só fazendo massagem. O pezinho dele direito voltou e hoje é normal. Só que assim, você imagine uma mãe que tá com uma cicatriz enorme, que a minha cicatriz ficou muito grande, ficou quase de um lado ao outro, uma abdominoplastia, ficou quase isso. Então você imagine, eu cortada, com o peito dolorido, porque o leite ainda não tinha descido, sozinha lá, porque o cônjuge não podia estar comigo, sentindo muita dor, sem dormir, sem comer direito, sem informação, sem apoio nenhum, tendo que lidar com isso.
E aí você chega pra conversar com uma pediatra, porque lá cada dia é uma pediatra diferente. Você chega e fala assim, boa noite. E ela, Eu queria saber o quadro evolutivo da Alice. Nada mudou. Olhando para o computador. O cônjuge foi falar com essa mesma pediatra e falou assim, não, eu queria saber como que tá minha filha. E ele puxou uma cadeira que estava assim próximo para ele poder sentar, porque a pediatra estava sentada. E ela fez o quê? Ela virou para ele e falou assim, essa cadeira é só para servidor. Sim, a médica falou isso. Agora sim, só um comentário. O que eu tenho percebido, principalmente na rede pública, mas na rede privada também, os médicos estão muito de saco cheio, assim, eles não têm muita paciência de te ouvir. E aí eu fico pensando o seguinte, se você tá lá para poder ajudar as pessoas e não tem paciência para ouvi-las, não tá na hora de você mudar de profissão, não? Sabe por quê? Eu tava fazendo ecografia gestacional 37 semanas numa clínica particular. Paguei quase R$200. Pro médico, que também trabalha no hospital público, que também participou da história de Analice, virar pra mim e falar assim, eu tô tão cansado de obstetrícia, eu não quero ser obstetra mais não, porque as mães ficam toda hora mandando mensagem perguntando se isso é normal, se isso é normal, se isso é não sei o quê. Cara, vai pesquisar, eu tô cansado disso. Então por que você não muda? Ou então por que você não atende só na rede privada, que as pessoas estão lá pagando? Ou então por que você não se aposenta? Cara, que falta de empatia, que falta de noção das coisas, sabe? Teve uma outra pediatra também, que a gente questionou o uso de um medicamento que a Analice estava usando. E a gente queria saber por que ela estava usando aquele medicamento. E ela falou assim, não, porque ela estava vomitando em jato, ela teve 8 vômitos assim consecutivos, vomitou muito e tal. Depois a gente descobriu que não tinham sido 8. E que ela ainda estava com o resto de parto aos 3 dias de nascida. Ela ainda estava com o resto de parto no estômago. O que não deveria ter acontecido, porque deveriam ter aspirado tudo, né? E aí eu fiquei pensando, a minha filha, num berço, dopada, né? Porque ficavam dando dipirona pra ela de 6 em 6 horas, depois de 8 em 8 horas. Com uma medicação que a gente acreditava que ela não precisava, por quê? Depois que ela começou a mamar, eles continuaram com a medicação. E aí falava, ela tá vomitando. Aí eu falei assim, olha só. É claro que você, como técnica, ou como enfermeira, ou como médica, tá? Cheguei a falar, sabe que o estômago do bebê é muito pequeno. Então você tá translactando, isso é, ela mamava no meu peito e tinha uma sonda que colocavam dentro da boca dela que ligava a um potinho de leite materno. Então davam 25 ml de leite materno, fora o que ela mamava de mim. E assim, se você já amamentou ou se você já teve essa experiência, você sente quando o bebê tá sugando. E você sente os goles, você ouve os goles. Então, tem como você ter uma ideia de quantos ml tem. Então, o estômago do bebê cabe de 22 a 27 ml. E dava 25 fora que ela mamava. Ela ia vomitar ou não? Me conta aí. É lógico que ela ia vomitar. Não precisa nem ser um gênio pra poder saber. Tá. Aí, eu conversando com o cônjuge, eu falei, cônjuge, o que a gente vai fazer? A gente vai bater contra o sistema, a gente vai chegar e vai falar e vai questionar, olha, isso aqui a gente discorda por conta disso, com base nesse estudo. Ou a gente vai simplesmente soltar e confiar no todo. E as coisas vão fluir e daqui a pouco ela tá em casa. Cara, foi uma decisão tão difícil, Foi um dia que eu já tinha tido alta e eu vim aqui em casa tomar banho, porque se você assistiu o vídeo anterior, é impossível tomar banho naquele banheiro. Era muito nojento. Muito nojento. Então eu vinha em casa, como é relativamente perto, eu vinha em casa, tomava banho e voltava pro hospital. E depois do banho, o cônjuge falou assim, Vanusa, e aí? O que a gente vai fazer? A gente vai questionar, a gente vai atrás, a gente vai querer resposta, a gente vai cobrar a resposta agora, a gente vai bater o pé e falar, não, a gente não autoriza o uso dessa medicação, não, a gente não autoriza a remoção dela para outro hospital, não, a gente não autoriza que seja feito o tal exame. Ou a gente vai soltar, ou a gente vai confiar no todo, em Deus, a gente vai confiar em Deus que Ele vai cuidar de tudo. E tudo vai acontecer da melhor forma possível. E eu só chorava, eu falei, tá, eu não sei, eu só sei que eu quero minha filha aqui. Eu quero minha filha aqui, cara, eu quero minha filha. Eu visualizava eu assim com ela meu pacotinho aqui, assim, sabe? E eu chorava, e a gente decidiu soltar. A gente decidiu ir contra os nossos instintos, de dar na cara de todos os médicos, de pegar e falar, não quero, vou tirar minha filha daqui e tal. E a gente resolveu soltar. Quando a gente resolveu soltar, as coisas fluíram. E eu acho que em 2 dias a gente estava em casa. Contra tudo e contra todos os diagnósticos e contra todas as
estatísticas, a gente tá aqui. E agora? E agora ela continua fazendo acompanhamento com essa ortopedista que é maravilhosa, que atende na quinta-feira, aqui no hospital de Planaltina. E ela tá fazendo o acompanhamento e depois disso a gente vai tratar do pezinho torto congênito. E como eu estou? Como eu falei, eu coloquei tudo pra debaixo do tapete e eu só tô com um objetivo e com sangue no olho e um tratorzão de dar todo o amor, todo o carinho, todo o pepeto, me alimentar bem, ficar bem descansada, ficar bem pra que ela tenha tudo que ela precise pra poder se recuperar totalmente, é isso. Tá sendo fácil? Não. Então, principalmente porque as pessoas ficam olhando e ficam assim, tadinha. Cara, não faça isso. Não faça, sabe por quê? Porque ela não precisa da sua pena. Ela não precisa que você se sinta com dó, entende? Se aconteceu, é porque tem um motivo que a gente não sabe ainda, que a gente vai descobrir daqui pra frente. Mas assim, esse sentimento agrega em nada. Então, se você quer ajudar, faça uma oração pra melhora dela. 100%, porque ela tá melhorando, ela tá ótima. Ela tá mamando super bem, ela tá dormindo bem, sabe? Ela dorme, à noite ela dorme 4 horas seguidas, o que é maravilhoso, porque aí eu posso descansar um pouco. Durante o dia ela tira longas sonecas, que é a livre demanda do sono e do pepeito. Ela mama bastante, às vezes ela consegue mamar os 2 peitos. Então, número 1 e número 2 normal, desenvolvimento normal, então tá tudo bem. Então, você quer ajudar? Faça uma oração, tá bom? A gente não precisa da sua piedade, do seu, meu Deus, tadinha, tadinha, não, ela tá ótima e ela tá se recuperando e daqui a pouco ela vai estar correndo por aí, tá? E o que eu vou fazer pra resolver? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei mesmo. Eu acho que é um assunto muito delicado que ainda me faz chorar. Eu tô aqui segurando o choro, assim, me faz chorar. Porque só eu sei o que eu passei, entende? Só eu sei o que eu passei, assim, os momentos de angústia, de desespero que eu passei naquele hospital sozinha, cara. E a sensação de impotência. E o cônjuge também sofreu muito, assim. Ele tem essa cara de ogro, de rabujo. Mas esse homem urrava nessa casa, assim, de desespero, sabe? De impotência. Porque é muito ruim a gente poder fazer nada. Cara, e quando a gente soltou, a gente confiou, as coisas aconteceram. Mas assim, e justiça? Não sei. O que é justo, o que é injusto. Foi justo isso ter acontecido com ela? Foi injusto? Não sei, cara. Só sei que ela tá aqui. E isso é maravilhoso. Bom, é isso. Se você tiver algum comentário, escreve aqui. E eu te espero no próximo vídeo. Eu vou começar a postar a rotina, que agora eu já consigo ter uma rotina com ela, o que é ótimo. E aí vocês vão acompanhando e teremos novidades aí daqui a uns 2, 3 meses. A gente tá em março, abril? 2 meses teremos novidades aí. É isso. Te vejo no próximo vídeo, obrigada. Beijo, tchau.